Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Resgatando a Cultura do Reino, Ore pelas Nações. E hoje eu queria falar um pouco de algumas coisas que Deus tem me falado. Essa semana eu estive no Paraguai e agora eu tô na Argentina. Eu passei 2 dias no Paraguai. Nesses dias Deus me falou muito sobre serviço e sobre humildade. E eu tive que atravessar do Brasil até a aduana do Paraguai a pé. E enquanto eu caminhava, eu me lembrei que o Brasil, Uruguai e Argentina se uniram para guerrear contra o Paraguai. E eles três se juntaram e massacraram o Paraguai. E quando eu tava passando a aduana, eu senti uma tristeza tão grande porque eu me lembrei dessa história. E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei na base é que o líder dessa base começou a falar, explicar algumas coisas sobre o Paraguai, explicar algumas coisas sobre a base. E uma das coisas que ele falou foi assim: para que nos vá bem, então, perdão por tunhol, para que nos vá bem, nós teríamos que nos colocar não como acima e os paraguaios embaixo, como muitas vezes acontecia. Esses dias eu servi, eu pintei parede, depois eu vou mostrar um vídeo, fotos de como ficou, como era antes, como ficou depois. Só que a sensação que eu sentia, assim, ao mesmo tempo era uma alegria de poder estar servindo esse lugar, de poder estar fazendo história, mas eu sentia uma culpa, um peso tão grande. E uma coisa que Deus me falou muito forte foi sobre isso do serviço e sobre a humildade, que muitas vezes nós olhamos de cima para baixo para alguém e muitas vezes nós outros nos sentimos a vítima, nós nos sentimos pobrezinho de nós porque fizeram isso contra mim, coisa e tal. Mas muitas vezes nós, quando temos a oportunidade, nós fazemos contra outro. E nós muitas vezes não sentimos isso, de que nós muitas vezes afetamos outras pessoas e colocamos eles numa situação ruim. Isso de pedir perdão, de redimir. Deus me falou muito sobre isso de redimir e muito de servir e de ser humilde realmente. Se colocar abaixo da autoridade, de muitas vezes quem nós ferimos. E uma coisa muito forte que Deus me falou, que muitas vezes eu descobri nesses dias que eu não sabia. Porto Rico é uma colônia dos Estados Unidos. Eu não sei até onde isso é bom, até onde isso é ruim, mas eu comecei a pensar um pouco sobre isso, de que muitas vezes na tentativa de sermos livres, nós acabamos gerando coisas piores. E muitas vezes quase todos os países assim que foram colonizados por algum tempo tem essa rejeição a se submeter a alguma autoridade. O Brasil tem isso muito forte, e de se submeter a uma autoridade. Tem uma rixa contra os políticos muito grande, com toda razão. Tem motivos, mas é mais do que isso, é mais profundo do que isso. É uma cultura tão corrompida, tão corrupta, que nós somos a vítima, nós somos os pobrezinhos, nós somos os feridos, mas na primeira oportunidade nós ferimos, nós nos aproveitamos, nós fazemos coisas que nós outros dizíamos assim, pobrezinho de mim, mas na primeira oportunidade eu faço o mesmo. Então, isso de não se colocar como vítima, mas se colocar como servo, para servir, para ser de base, porque é melhor dar do que receber. E muitas vezes, na tentativa de ter a liberdade, a gente acaba sendo rebelde, e a rebelião é como um pecado de feitiçaria, fala na Bíblia. Então, não é um jugo, né, assim, que se colocar debaixo de um jugo, porque eu tenho que ser submisso cegamente. Não, a gente não deve concordar com tudo, a gente não deve obedecer a tudo ainda quando as coisas estão erradas, não. A gente deve ser livre, sim, mas livre da maneira correta, livre da maneira abençoada, e livre não para ferir, fazer contra outros aquilo que fizeram contra mim, mas livre para abençoar e para pagar o mal que nos fizeram com o bem. E essa sensação, assim, eu tive tão forte no Paraguai, como que
Uma coisa muito forte que Deus me falou foi como nós brasileiros vemos muitas vezes a países desenvolvidos, enfim, é como Ele nos viu. Porque dava a impressão que os únicos países que existia para os paraguaios era a Argentina e o Brasil. E era como, ai, os países ricos. E a gente chega no Brasil e a gente pensa, ai, porque nós somos pobres, e ai, os países ricos. E foi muito interessante ver isso da outra perspectiva, como sendo a estrangeira, a gringa, a brasileira, a do país rico. Isso da comparação também. Deus tem me falado muito forte, não se comparar, porque Deus nos fez únicos e a beleza em tudo que Deus colocou. Isso de ver a beleza e de não ver o que falta, não ver o que não temos, mas ver o que Deus nos deu de presente. Nós conseguimos fazer um trabalho lindo lá para 2 dias. Fizemos o melhor que pudemos, pintamos, lixamos. Foi uma bênção e eu sei que ainda tem muito mais para fazer. E eu sei que Deus vai chamar muito mais argentinos e brasileiros para redimir esse país, porque nós também somos responsáveis. Eu creio que muitos brasileiros e argentinos têm chamado para o Paraguai para redimir esse povo, para redimir a história, para escrever uma nova história. E o que eu posso dizer é que não há que desprezar nossas raízes, nosso passado, mas amar de verdade, tanto os que nos feriram quanto os que nós ferimos. E eu sei que, não fui eu, não foi meus pais, foi há muito tempo, mas há uma história que se perpetua e que se nota no século XXI atual, que se você for olhar as raízes, é onde a gente está firmado, a base, onde tudo começou, tanto para o bem quanto para o mal. São consequências do que você planta, você colhe depois. E essa é uma lei, a lei da semeadura. Muitas vezes muitos estão servindo à luxúria, à fama, aos aplausos, a ser apóstolo, vice-querubim, vice-deus, acima de Deus, se preocupando mais com a aparência do que com servir o reino de Deus realmente, e se sujar de tinta, se tivesse, sujar de lama, sujar o cabelo de... Que bom que vocês estão vendo meu cabelo lindo assim, porque ontem ele tava cinza. Era muito engraçado. Minha roupa toda branca de tinta, tinha uns assim que nem se fala. E eu acho que ainda tem um pouco de pó no meu cabelo, só que não dá pra ver, graças a Deus, no vídeo. Ainda vai demorar uns dias pra conseguir lavar, até tirar tudo. E se tiver que fazer isso, faça. Se é assim que você vai mostrar que ama esse povo, que você ama e você quer falar de Jesus, muitas vezes vai ser pintando parede, fazendo mural, pintando muros, desenhando, pintando cara de criança, se pintando de palhaça, maquiando. Tantas coisas que a gente pode servir com o que a gente tem. E realmente se colocar abaixo de que a gente está servindo, não importa de que país seja, não importa como seja, a cor que seja, que idioma fala, mas amar esse povo realmente, e se não é cristão, amar mais ainda, porque é através do amor e através do serviço, com aquilo que tu tem, com aquilo que tu sabe fazer, não importa no que seja, Deus pode te usar.